correria, emoções e estresse. Como alcançar o sentimento de paz no meio do caos em que vivemos? No programa de hoje, o autor do livro Território em Paz no Oceano de Estresse vai mostrar como corpo e mente precisam estar bem sintonizados e que existem técnicas importantes para nos ajudar. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Mais do que nunca, o dia a dia tem se tornado cada vez mais estressante. É grande o desgaste emocional nas situações mais rotineiras. Existe um manual de sobrevivência para essa situação? O livro Território em Paz no Oceano de Estresse pode ajudar a entender nossas próprias ações e reações, conciliando a atenção ao corpo e à mente. Quem vai nos dizer mais sobre isso é o autor do livro. Na obra, ele apresenta questões ligadas à consciência, como as questões físicas também, e apresenta técnicas para aprimorar o corpo. Eu recebo aqui no estúdio o escritor Júlio Gomes de Souza. Júlio, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Júlio, eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a inspiração para que você escrevesse esse livro. Bruna, começou já tem muito tempo, né? Porque começou como Dançando com Deus. Um livro que eu comecei a desenvolver umas técnicas e olhar algumas coisas que nem é bem desenvolver, né? São técnicas que já existem há muito tempo e que eu comecei a adaptá-las a mim. Então veio Dançando com Deus, um livro que eu fiz mais por hobby, porque achei, os meus amigos leram, me incentivaram muito, o livro ajudou os meus amigos, né? Então eu resolvi escrever o Alcançando Além das Metas. Esses já são várias técnicas que você vai desenvolvendo e que você fica em paz, realmente você vai ficando em paz, independente do que está acontecendo à sua volta, né? Mas só que esse aparelho que desenvolve a técnica para você ficar em paz, ele precisa estar bem, que é você mesmo, é o seu corpo, né? Então é o velho ditado, né? A mente e o corpo tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Então o que eu fiz? O Território em Paz. Aí nesse livro já aborda as questões de alimentação, de exercício físico. Eu explico para você o que é o estresse, porque eu acho importante você saber quem que você está combatendo, quem que é a pessoa que eu estou combatendo, pessoa entre aspas, óbvio, né? Então eu explico o que é o estresse, aí vem falando sobre alimentação, sobre exercício físico, você mudar o foco, né, do negativo para o positivo, você ter uma vida sexual de qualidade, porque tudo isso, inclusive a vida sexual, vai fazer com que você produza neurotransmissores e hormônios que vão otimizar o funcionamento das suas células, dos seus tecidos, dos seus órgãos. Então você vai ficando num patamar de saúde que te leva a um patamar de consciência mais elevado. E não é nada assim, tudo que eu faço, até mesmo pela minha formação, eu procuro dar uma explicação científica. Então você melhorou por quê? E no fundo, Bruno, o que me fez realmente escrever o livro foi minha própria vida. Porque quando eu escrevi o Dançando com Deus, eu posso relatar para você, sem sombra de dúvida, eu estava no fundo do poço, em todos os sentidos. Saúde até que não. Mas eu pesava 120 quilos, né? Para me correr um quarteirão para pegar um ônibus, eu achava que eu ia entrar em coma, ia ter que ir para o CTI, receber oxigênio, né? Aí então, essas técnicas que eu fui aprendendo melhoraram a minha vida. Então, o que eu penso? Eu acho que eu posso passar essas técnicas para as outras pessoas, né? De repente você se adapta, outra pessoa não se adapta, o outro se adapta, e assim por diante. O motivo de publicá-las seria, então, já que deu certo com você, pode dar certo com uma outra pessoa? Principalmente porque eu acho que se você passar pela vida, não tem sentido. Mesmo que o mundo inteiro te ignore, se você passar pela vida fazendo alguma coisa boa para você e para o meio que está à sua volta, com certeza você fez diferença no universo inteiro. Entendeu? Júlio, no início do seu livro, você conta uma história e que ilustra bastante o que você quer passar. Qual é essa história? São dois dentistas, né? Puxando a farinha para o meu saco, porque eu também sou dentista, né? É o Dr. Geraldo, que vivia na década de 50, que eu considero, apesar de não ser a minha década, que eu nasci em 61, eu considero a década onde era um oceano, onde era um território de paz, né? Você não tinha assalto, você podia andar na rua meia-noite, 1h. E o Dr. Geraldo consegue transformar a vida dele num oceano de estresse. E conta a história do Dr. Walter, um pouco assim de longe, um pouco baseado na minha própria vida. E o Dr. Walter, vivendo no nosso tempo, né, consegue fazer um território de paz em meio de um oceano de estresse, né?
Então, mais ou menos, a história é uma comparação muito interessante de como você é aquilo que você pensa. Porque se você for pensar bem, Bruna, não são os fatos que te estressam. Não são os fatos. É o como você vê os fatos que te estressa, né? Você pega um médico, por exemplo, um médico do serviço de politraumatizados do pronto-socorro. Aquilo ali pode estressá-lo pelo cansaço e tal. Mas se você, que é da área de comunicação, for lá, o estresse, o modo de você ver aquelas pessoas mutiladas, todas, é diferente dele. Claro. Então, a forma que você vê as coisas é que te altera, e não as coisas, né? Então você pode aprender muito, né? Isso aqui parece até utopia, mas não é. A gente vê várias pessoas que fizeram isso durante a vida. A própria mulher do Harry Potter, né? Recebeu, acho que 17 caradas. Todo mundo recusou o livro dela, até que a 18ª editora, e ela hoje está no livro de recordes como livros mais vendidos em menos tempo. Então, assim, você pode pegar com o negativo da vida e aprender e superar, né? Não é ser poliana, que tudo é lindo, maravilhoso. Não é isso. Você sabe, aquilo é negativo, mas o que eu posso aprender? Tem um ditado do budismo, principalmente do budismo japonês, que fala que você tem que saber transformar o veneno em remédio. Isso é muito importante. Então, é por esse caminho que eu vou, nos 3 livros, né? O primeiro, eu até gostaria de deixar claro que ele vai ser reeditado. Porque como eu editei o primeiro por um prazer próprio, né, mais para amigos, apesar de eu ter conseguido divulgar 1000 exemplares, o modo que ele está, eu não acho conveniente ir para o mercado, entendeu? Agora, o Alcançando Além das Metas e o Território em Paz tratam sempre disso, né, do seu poder interior, daquilo que você pode alcançar. E é o que nós estávamos conversando nos bastidores agora. Se você pegasse, vamos supor, né, vamos imaginar uma situação hipotética, a parteira do Lula, né? Suponhamos que essa mulher fosse vidente. E se quando o Lula nascesse, naquele lugar que ele nasceu, naquela família que ele nasceu, na condição que ele nasceu, essa parteira olhasse para ele e falasse assim, esse cara vai ser presidente do Brasil. Todo mundo internava a dona, né? Com certeza. Você vê que é um cara que tem um poder interior muito grande, uma determinação muito grande, independente de partido político, eu não estou falando disso, estou falando da pessoa. E né? que conseguiu depois de muitas tentativas, né? Nunca desistiu. Persistência e saber esperar. Eu trato muito isso no primeiro livro. Você tem que ter persistência e saber esperar. Entendeu? Júlio, você fala muito do trabalho de corpo e mente, né? Tem uma receita pronta, ou cada um tem sua receita? Como que você trabalha isso dentro do seu livro? Bom, o corpo e a mente trabalham em conjunto. Se você for pensar bem, não existe muito essa separação no funcionamento da coisa. Existe assim, claro, né? Corpo é corpo, mente é mente. Mas no funcionamento, na coisa rolando, não existe essa separação. Então, por exemplo, vou te contar uma história, se eu me perder, você vai me focar nessa pergunta de novo. O Kung Fu, por exemplo, que é um esporte que ele foi muito difundido nos mosteiros da China, porque um príncipe chinês dava muito trabalho para o pai dele. Isso na idade, isso aí, não sei, anos atrás, né? 3, 4, 5 séculos atrás ou até mais. Então o pai, todo príncipe, na época ele tinha que saber defender o seu território. Então quem ia na frente das guerras eram os nobres, ao contrário de hoje, né? Que os nobres ficam no escritório e a ralé vai, né? Ralé entre aspas, né? Nós, né? Vamos para a guerra, né? Então, o príncipe ficava na frente, então ele sabia Kung Fu demais. Quando ele chegou para ser mais bem educado, para se transformar uma pessoa mais sociável nos mosteiros, ele viu que os monges eram gordos, mal conseguiam meditar. Aí ele começou a ensinar a arte do Kung Fu para que eles pudessem emagrecer, ter uma postura melhor e conseguir meditar. Então, não adianta você ter um corpo detonado e querer ter uma cabeça legal. Não adianta. Não bate. Fisiologicamente não bate. Você não está produzindo, porque para você funcionar, para sua mente, para sua consciência que está dentro da sua mente funcionar, você precisa de um corpo legal. Produzindo neurotransmissores, hormônios, outras substâncias que vão te otimizar. Senão você não vai funcionar bacana. E não adianta você ter uma mente bacana se não tiver também um corpo bacana. Entendeu? Então tem que estar sempre em sintonia. O corpo tem que estar bem para sua mente funcionar bem. A mente tem que estar bem para o seu corpo funcionar bem. Entendeu? Então uma coisa anda junto com a outra. Então você tem que meditar, você tem que visualizar, você tem que mentalizar, mas você tem que fazer exercício físico, você tem que comer, largar um pouquinho do refrigerante, da batata frita, do chip, comer coisas mais saudáveis, entendeu?
Você pode guardar as coisas para você mesmo? Não, não guarda não, solta, procura um amigo, procura um psicanalista, procura um psicólogo, vai fazer um esporte mais radical, que isso também faz você liberar energia, e assim por diante. Então, você tem que estar equilibrado. Tudo na vida é equilíbrio, né? Júlio, já que você falou desse equilíbrio entre corpo e mente, essa seria vamos dizer, uma forma de se blindar um pouco do estresse, do que acontece, da correria que acontece lá fora? Sim, com certeza. Com certeza. Tem um ditado que uma psicanalista minha amiga fala que eu acho muito interessante. A garça vive no charco, mas ela está sempre alva. Então você pode viver no estresse que você quiser, né? Mas você não precisa estar estressado, né? No trânsito, no trabalho, entendeu? E tem outras coisas básicas também que eu acho, Bruna, que as pessoas perderam. As pessoas perderam muito do respeito próprio. Consequentemente, elas perderam muito do respeito ao próximo, e muita gente hoje não valoriza uma vida espiritual, o que eu acho fundamental. Seja a vida espiritual que você queira, seja a religião que você queira, ou senão que você não tenha nenhuma religião como eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho uma vida espiritual, entendeu? Então, assim, eu acho você buscar aquilo que transcende o seu conhecimento, que de uma forma dá uma explicação para aquilo que a gente não entende, né? Mais ou menos do que o Raul Seixas falava, né? Deus é aquilo que me falta para entender aquilo que eu não entendo, né? Então, assim, eu acho fundamental. Eu acho que quando você busca isso, aí você começa a dar valor a você começa a dar valor ao próximo, entendeu? Com certeza. Mas eu sempre bato naquela tecla, né? Porque esse versículo que eu vou citar para você, todo mundo pega ele de uma forma errada. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro vem você. Senão você não tem amor para dar. Então, primeiro você tem que se cuidar, primeiro você tem que manter sua mente equilibrada, seu corpo saudável. Aí sim, você vai ter o que dar ao próximo, entendeu? Júlio, você está a poucos dias do lançamento do seu livro, né? Sim. Quando será? Onde vai acontecer? O lançamento vai ser feito na Avenida Bernardo Monteiro, 1022, na Cafeteria Polastre, que é a cafeteria de um amigo meu. Então ele sempre cede o espaço, com muita gentileza. Não gosto muito daquelas coisas assim muito formais, entendeu? Não, vai dar no sábado, 17 de dezembro. A gente começa a se reunir nesse local às 16h30, sem hora de acabar, né? Mais uma vez puxando a farinha para o meu saco, né? Como eu sou vegetariano, eu cedo, assim, eu forneço um buffet vegetariano variadíssimo para as pessoas, porque o mal informado acha que o vegetariano só come verdura. Não, a gente come muita coisa gostosa, né? Tem até hambúrguer para vegetariano, tem salsicha para vegetariano, né? Então a gente come muita coisa gostosa, então tem esse buffet lá, então o ambiente é muito agradável, que fica ali na Bernardo Monteiro, né? Aquelas árvores, um ambiente muito gostoso. Para você ter uma ideia, no lançamento do primeiro, Alcançando a Linha das Metas, que é o segundo, eu fui embora, o pessoal ficou. Eu tive um compromisso logo depois, né? Que nós ficamos lá, dessa vez foi de 4 às 8. Eu fui embora, o pessoal ficou até 11, 10 horas, um ambiente muito gostoso. Então vai ser sábado, dia 17 de dezembro, 4h30 da tarde, na Avenida Bernardo Monteiro, 1022. Então fica aí o convite, né? Fica, com certeza. Eu desejo sucesso, muito sucesso para você com esse livro. Muito obrigado, Bruna. E foi um prazer recebê-lo aqui. Muito prazer obrigada. Foi todo meu. Eu que te agradeço pelo convite. O Espaço PUC termina agora, mas você continua conosco pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. A gente volta na segunda-feira, porque amanhã é dia de Espaço Cult. Todas as sextas-feiras, um bate-papo musical imperdível com a apresentação de Marcos Figueiredo. A gente volta na semana que vem. Um bom fim de semana e até lá!